As melhores e mais belas coisas do mundo não podem ser vistas ou tocadas. Elas devem ser sentidas com o coração. Expresso Cast. Está no ar o Expresso Cast, informações diárias e importantes para o sul-oeste de Minas e leste paulista. A apresentação é minha, Antônio Cláudio. Seja bem-vindo, o podcast do Expresso está começando. Faça da prevenção a sua grande aliada. Para resultados confiáveis, conte com o Laboratório São Francisco. 25 anos de experiência e tradição. Uma equipe altamente especializada formada por bioquímicos e enfermeiros, que permite ao laboratório atingir a principal meta, sua confiança. Mantenha seus exames em dia. Laboratório São Francisco, em Guaranésia. Fone 35 3555 1186 ou pelo WhatsApp 35 9 84 27 94 71. Comigo tem o Laboratório São Francisco, atendimento de segunda a sexta na Matriz e no posto de coleta das 6h30 da manhã às 5h30 da tarde. Aos sábados, o atendimento é na Matriz, das 7 às 10 horas da manhã. Droga Nossa, 2 farmácias em Guaranésia com atendimento super especial e com preços muito baixos, em frente ao Complexo de Saúde, e também uma farmácia completinha na Avenida Deputado Humberto de Almeida. Atenção, atenção, produtor rural, agora eu vou falar da Drossol. A Drossol é uma empresa especializada em pulverização via drones. Altíssima tecnologia para você, para aumentar a sua produtividade. E é isso que você quer, né? Com os drones da Drossol você só tem vantagens. 100% do aproveitamento do produto, 90% de redução do uso de água, 0 desperdício, aplicação via GPS e RTK com uma precisão impressionante. Olha, não tem falha na aplicação. Gotas finas de 40 microns, os bicos são eletroestáticos. 0 contato do aplicador com o produto. O alvo é atingido com a maior eficácia. Os resultados? Os resultados são muito superiores aos métodos convencionais. E o acesso àquela área difícil aí da sua propriedade é muito mais fácil com os drones da Drossol. Não perca mais tempo, agende já a sua pulverização através do 35 9 97 36 5105. E se você falar que ouviu aqui no Expresso Cast, você ainda tem aquele desconto especial. 35 9 97 36 5105. Para fechar esse time de anunciantes incríveis, Sicoob Cred Inter, seja qual for a sua necessidade, no Sicoob você tem as melhores taxas do mercado. Aproveite! Promoção Julho do Consignado Sicoob. De 1º a 31 de julho, aproveite as taxas e condições especiais de crédito consignado. Procure uma cooperativa do Sicoob e contrate. Sicoob. Faça parte. Contratações do Pronamp são reabertas. Serão 25 bilhões em recursos para apoiar o fortalecimento dos negócios que enfrentam dificuldades por causa da pandemia da Covid-19. A reportagem é de Rafaela Gonçalves. As contratações de empréstimos por meio do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Pronamp, foram reabertas na última quarta-feira. Serão 25 bilhões em recursos para apoiar o fortalecimento dos negócios que enfrentam dificuldades por causa da pandemia da Covid-19. O programa foi transformado em permanente por meio de uma lei em junho deste ano. As micro e pequenas empresas podem usar o recurso em investimentos e capital de giro, como para pagar salários, água, luz, aluguel, reposição de estoque e aquisição de máquinas e equipamentos. O dinheiro não pode ser usado para distribuição de lucros e dividendos entre sócios do negócio. Além disso, 20% dos recursos disponibilizados pelo programa vão para empresas que se enquadram em setores de eventos. Uma das novidades desta nova etapa do programa é que os empresários terão mais tempo para pagar o financiamento. A carência, prazo para começar a pagar o empréstimo, foi ampliada de 8 meses para 11 meses. E o prazo total para as empresas quitarem o empréstimo passou de 36 para 48 meses. Em 2021, a concessão de créditos ocorrerá até o dia 31 de dezembro. Para os anos seguintes, serão definidos novos cronogramas. Reportagem Rafaela Gonçalves. Aqui na Droga Nossa tem farmácia popular. Vem pra cá, vem pra cá. Vem na Droga Nossa economizar. Vem pra cá, entregue em sua casa e aceita o seu cartão. Droga Nossa é a melhor opção. Droga
Nossa, na Cardeal Carmelo 284 e na Avenida Deputado Humberto de Almeida 26. Disque entregas 3555-1606. E agora no nosso Expresso Cash tem o Papo do Dia e hoje eu vou conversar com um cara que eu gosto demais da conta, que eu admiro muito, que é o meu amigo Geninho, falando direto de Mococa, da Donk, né? De olho na cidade. Era de olho na Câmara de Mococa, agora é de olho na cidade, mas o Geninho tem um olhar que vai muito além das fronteiras de Mococa, observa toda a região, observa a política a nível estadual, nacional. Eu sempre gosto muito de conversar com o Geninho, por isso que ele é sempre convidado aqui dos meus programas. E hoje está aqui no Expresso Cast. Tudo bem, Geninho? Seja bem-vindo. Tudo bem, Antônio Cláudio. Bom dia. Gratidão aí pela oportunidade aqui de estar mais uma vez aí batendo papo e participando desse seu programa. Eu que sou grato, porque a partir de agora, não só eu, mas os nossos ouvintes, todos que estão ouvindo, vão aprender muito com você, Geninho. Ô Geninho, a gente está vivendo um momento bem complicado. Quer dizer, eu não sei se a gente já teve algum momento calmo na política, mas é mais um momento complicado na política nacional, hein, Geninho? A política nacional é complicada mesmo e a gente chega a desanimar, né, em termos de expectativa de que vai melhorar, né? Na verdade, existe um sistema aí que ele funciona por si próprio, né? A gente acredita que independente de quem vença as eleições, quem vai tocar a política nacional é o sistema, né? E esse sistema aí é muito bem representado pelo Centrão aí, né? Que desde a redemocratização é quem está sempre presente na vida nacional, independente de quem seja o presidente, né? Você pode ver que pode entrar direita, esquerda, centro, e esse pessoal nunca sai, né? Então é difícil, é triste, né? Porque não tem um olhar aí para a sociedade, não tem um pensamento voltado na melhoria da sociedade, né? O olhar é muito focado no próprio sistema, quer dizer, o sistema se alimenta, né? E mais uma vez a gente está aí diante de uma crise, né? Aliás, essa crise vem há muitos anos já, né? Arrastando, né? E independente do presidente, fica difícil uma expectativa de mudança e de melhora, né? Estamos aí o ano que vem com a eleição aí nacional e sem grandes novidades, né? Infelizmente. Juninho, há 4 anos atrás a gente teve, agora é hora da mudança, vamos mudar, né? Vamos votar em gente nova, em gente que não está lá. Aconteceu sim, a gente teve muita renovação nos quadros aí políticos, mas mesmo assim não houve mudanças, né? Assim, pelo menos mudanças visíveis, né, Geninho? E não vai haver, viu? Eu acredito que nós, eleitores, nós somos peões aí nesse jogo de xadrez, tá? A gente vai lá com a maior boa intenção, acredita em determinado candidato, que ele seja realmente algo que vai trazer novidade, mas quando essa pessoa entra lá, ela é cooptada ou ela é impedida de fazer alguma coisa, sabe? Então a gente vê que não muda, são muitos interesses em jogos ali, e esses interesses são nos bastidores, né? É ingenuidade acreditar que esse país vai mudar com esse sistema que a gente tem. Eu particularmente acredito que só vai haver mudança se houver uma ruptura desse sistema. E essa ruptura só pode acontecer se a população sair à rua aí pedindo uma mudança, né? Mas uma mudança que seja realmente oriunda da população, da sociedade, porque quando tem políticos envolvidos aí nessas manifestações, fica difícil acreditar em mudanças, né? Porque eles também fazem parte desse sistema que estão aí, né? E infelizmente, Geninho, eu acredito que esses últimos movimentos aí, tanto esse agora fora Bolsonaro, quanto o outro fora Dilma, era tudo encabeçados por políticos, né? Não foi algo natural que saiu do povo, ou tô errado? Não está errado não. Inclusive, a gente vê que muitas das verdades que são aí fabricadas, né, as fake news que hoje a gente tem bastante conhecimento disso, elas trazem uma verdade que a população acredita, né, sai lutando com essa verdade, e quando você vai ver, é tudo manipulado, né? É o que eu digo sempre, existe um sistema aí próprio, né, e esse sistema funciona, tem vida própria, entendeu? Independente de quem seja, podemos eleger aí na próxima eleição o melhor candidato possível, o cara mais capacitado, o cara mais honesto. Ele não vai conseguir fazer grande coisa e grande mudança lá, porque existe um sistema lá que não muda. Você pega aí, eles falam da reforma política. A reforma política deveria ser feita pela sociedade, não pelos políticos. O político não vai cortar na carne. Então essas reformas políticas são feitas para que o sistema se perpetue.
Então, eu penso que a reforma política deveria ser feita pela sociedade, quer seja através de um referendo, através de um plebiscito, mas tem que ser feito pela sociedade, não pelos políticos. Isso infelizmente nunca vai acontecer, né? Pelo menos no princípio a gente não vai ver isso, né? Não vai, é por isso que eu particularmente acredito que a gente precisa centrar mais o nosso olhar nos municípios, né? Porque é onde realmente a vida acontece, né? No município é onde você nasce, você vive, você cresce, né? E o Estado nada mais é do que um conglomerado aí de estados que é, por sua vez, um juntado aí de municípios, né? Então, se tem algum lugar, algum espaço que a gente, como sociedade, pode fazer alguma mudança, é nos municípios. Eu acho que é uma das raras esperanças que nós temos aí de mudança na política nacional. É com esse olhar que nasce a DONC, Geninho? Com esse olhar para vamos mudar aqui primeiro o nosso quintal, para depois ir mudando gradualmente as cidades vizinhas, o estado e o país? É assim que nasce a DONC, com esse objetivo? Isso, o olhar foi nesse sentido. A gente acredita que a sociedade precisa ser protagonista nas gestões públicas. Ela não pode ser simplesmente um ator coadjuvante ou plateia. Então você vê que a política, vamos falar da política municipal, isso em todas as cidades praticamente, elas não são feitas voltadas para o bem-estar da sociedade, entendeu? Elas não têm como foco a melhoria de qualidade de vida na sociedade. Pode até acontecer uma ação aqui ou outra ali, mas não é utópico. E prova disso é que você vê que para ser eleito você já é obrigado a fazer alguma coligação ali. Essa coligação, o único objetivo dela é ser eleito, né? A pessoa ser eleita. Então nisso já tem um conchavo, já tem uns acertos ali que é feito, e quando a pessoa é eleita, ela tem que preencher os cargos lá com esses apadrinhados políticos lá. Então a maioria dos cargos, grande parte dos cargos criados, não foram criados pensando numa melhor forma de administrar uma cidade, de fazer uma gestão competente, de colocar pessoas competentes, de facilitar a gestão da cidade. Grande parte desses cargos foram criados justamente para apadrinhar a colocação desses políticos, né? E pode acontecer de você colocar nesses cargos algumas pessoas que são competentes e são ligadas a determinado setor. Mas isso não é necessariamente algo prioritário, entendeu? Então por aí você já tem uma noção, entendeu? Não tem. E a sociedade fica aí batendo palma, dividida, né? Um defende um partido, outro defende outro, um defende um político, outro defende outro. E quem que defende a cidade? Quem que pensa na cidade? Porque as gestões, boas ou ruins, elas passam, elas não são permanentes. Agora a sociedade é permanente. Então, quando tem uma obra pública, por exemplo, lá, que foi determinado político e que diz que conseguiu, porque na verdade tudo é de dinheiro nosso, porque dinheiro público é dinheiro do povo, né? Aí ele consegue aquela obra. Aquela obra vai ficar para a sociedade, aquela gestão vai passar, mas aquela obra vai continuar. Então é muito importante a sociedade participar na construção daquela obra, para que ela seja realmente uma obra de qualidade e que atenda às necessidades e os fins para os quais ela foi construída, né? Geninho, mas você acha que toda obra, né, o prefeito ele é eleito, né, o político ele é eleito com um plano de governo, certo? Ele lança o plano de governo lá durante a campanha, vamos construir, sei lá, uma avenida. E aí, mas ele não faz essa pergunta para a população se precisa daquela avenida. Saiu da cabeça dele, da equipe dele de campanha. Pronto, ele foi eleito, ele vai lá construir a avenida, às vezes começa, não termina, porque não é necessidade do povo, né? Tem como a gente coibir isso? Como é que a população consegue entrar na política, participar da política, sem ser um agente político, Geninho? Hoje nós temos alguns instrumentos aí que são poucos utilizados, mas é muito importante. A gente começa pelas associações de moradores para cuidar dos bairros, né? Porque o político chega e fala para o bairro lá que vai construir uma praça no bairro. Mas se tiver uma associação forte ali, ela vai procurar o político e vai falar para ele, a prioridade aqui não é uma praça, a prioridade aqui é um posto de saúde, que é a maior necessidade. Esse é um dos casos. Tem também os conselhos municipais, né? Existem vários tipos de conselho. Conselho de Educação, Conselho de Saúde, né? Conselho de Segurança. Então tem vários conselhos que tem como a sociedade participar. Infelizmente é pouco divulgado e poucas pessoas também se interessam em participar. Agora o mais importante, eu falo sempre que a melhor forma para nós combater a corrupção hoje é a gente eleger um prefeito que não seja corrupto. Porque se o prefeito, estou falando prefeito, mas qualquer político, né?
se ele for corrupto, dificilmente vai ter algum problema para frente. Mesmo que a justiça vá, que a justiça o condene, quando chega lá nos tribunais superiores, a gente já viu aí que aos poucos são todos liberados, né? Não é verdade? Então, sim, há uma força muito grande lá, a justiça é muito subjetiva nos tribunais superiores, mesmo porque grande parte deles, ou totalidade, foram indicações, né? Foram aprovados, então é tudo amarrado, né? Fica difícil a gente acreditar. Então, você vê nas primeiras instâncias aí, condenações, combate firme à corrupção, mas quando vai chegando mais para cima, a coisa não anda, né? Seria uma ilusão acreditar que isso vai mudar. Então a população precisa ser mais ativa nesse sentido, ela precisa participar mais, uma obra pública, ela acompanhar essa obra, há condições de fazer isso, né? Abrir um diálogo maior. Os vereadores aí, essas pessoas, como você mesmo disse, há pessoas novas aí, algumas pessoas novas em todo sentido, né? Querendo fazer algo diferente. Você precisa ter um diálogo maior com a sociedade, diretamente, você está entendendo? Eu falo sempre, você vê que a diferença entre o poder nos municípios, o poder executivo e legislativo, eles são muito confusos, porque você não sabe onde começa um, onde termina outro, né? Porque geralmente apoia o prefeito, né? Não que isso seja ruim ou mal, mas a gente acredita que esses poderes precisam ser realmente independentes, né? Quer dizer, se um projeto do prefeito é bom, precisa ser aprovado e apoiado, né? E divulgado. Agora, se ele é ruim para a cidade e para a sociedade, ele não pode ser aprovado, mesmo que seja do partido do prefeito, né? Esse é o entendimento nosso, né? Sim, mas é isso mesmo, né, Janinho? E a gente vê que as câmaras, a maioria das câmaras, elas não têm essa noção também. Os próprios vereadores não têm essa noção que eles são um poder, né? Que eles têm a obrigação de ajudar o prefeito a administrar. Porque a gente sempre... Me parece que o vereador, quando ele entra, ou ele quer só apoiar o prefeito, ou ele quer só ir contra o prefeito. E não é assim que funciona, né? Não é assim. E nós temos um agravante aí, que foi o fato de permitir a reeleição, principalmente para prefeito, governador e presidente. Por quê? O prefeito já entra pensando na reeleição, entendeu? Então todas as ações dele durante os 4 anos é pensando na reeleição. E como ele está em campanha, porque praticamente fica em campanha os 4 anos, ele não vai desagradar e tomar atitudes que desagradam determinadas pessoas ou determinados grupos, mesmo sabendo que são ações que precisam ser tomadas para a melhoria da cidade, né? Então eu falo sempre que existe uma diferença muito grande entre o político e o estadista, né? O estadista tem sempre uma visão lá na frente, visando as próximas gerações, então ele toma as medidas necessárias como um gestor mesmo sabendo que ele corre o risco de não ser reeleito, mas ele tem ciência que ele precisa fazer aquilo lá porque a cidade não suporta mais viver daquele jeito. São muito raros esses estadistas, né? A maioria que nós temos é político mesmo, né? Que ele já está ali formando o grupo dele em campanha já para a próxima eleição. E isso faz com que a cidade não mude. Se você pegar, eu não sei as outras cidades por aí, mas toma como base Mococa. Se você pegar a cidade nos últimos 30 anos aí, 40 anos, posso dizer para você que nada mudou. Entendeu? Então não muda. Por quê? Porque está sempre enxugando gelo. Você vê que as prefeituras, elas não têm controle sobre a máquina pública. Entendeu? É nítido isso. Então ela não tem como preparar a cidade para receber investimento. Ela não tem um norte definido. Ela vai fazendo o dia a dia, o arroz com feijão, vai pagando aquelas despesas, vai empurrando outra. Não tem perspectiva de mudança. Ela deveria ser um motor de transformação, de desenvolvimento para a cidade. Mas não é, infelizmente não é. Então é difícil a gente ter expectativa de mudança sem o envolvimento da sociedade, porque o poder criado, o poder político, ele existe para beneficiar a sociedade, e essa sociedade precisa acordar, ela precisa participar, ela precisa falar assim, o que nós queremos é uma cidade melhor, o que nós queremos é isso, você está entendendo? Então traçar um projeto aí para 10, 15, 20, 30 anos e fazer com que todos os políticos eleitos cumpram esse projeto definido pela sociedade. É isso que nós pensamos. A prioridade me parece que nunca é a cidade, né? E sim é a próxima campanha, foi o que você disse, né? O prefeito ele entra e pensa nos fazer um bom mandato para ser eleito nos 4 anos, né, da frente. E não pensa em melhorar a cidade, né? Para daqui 15, 20, 30 anos, né? O foco acaba sendo o prefeito. Ele pode até pensar, mas ele não toma ações para mudar, por quê? Para ele mudar a cidade, e ele sabe que tem alguns gargalos ali que precisa ser cortado,
e vai contrariar alguns grupos, entendeu? Alguns interesses, vamos dizer assim. E ele não vai fazer isso, sabendo que ele vai ter um prejuízo político aí. Então ele não vai fazer. Como ele não faz, nada muda. Você está entendendo? Porque para mudar, a gente tem que tomar atitude diferente. Porque se nós tomar a mesma atitude todo dia, nada na vida da gente muda, né? Então, para ter mudança, a gente tem que tomar atitude diferente. Eu não vejo isso, não vejo. Você vê, falta muita transparência nas gestões públicas, é um problema sério. A cidade não tem um software de gestão pública confiável, daqueles que tem o controle total sobre os gastos públicos, quanto ganha, onde vai, e não tem interesse. Você vê que entra um, entra outro, e não tem interesse nisso, de fazer essa mudança. Então eu acredito que esse sistema político nosso tá falido, ele não vai trazer mudança que a gente precisa, não. Então nós precisamos repensar realmente uma reforma política aí. Ela é extremamente necessária, mas ela precisa ser feita com a participação da sociedade, é quem de fato vai escolher os políticos, né? Sim, nessa reforma política, um dos pontos que o pessoal fala muito é a questão da não reeleição, né, e de um mandato de 5 anos. Recentemente, eu fiz uma série de entrevistas com os prefeitos aqui da região, Geninho, e a grande maioria se mostrou favorável. Até foi um dos prefeitos que falou muito bem isso, foi o Custódio Garcia, que é prefeito aqui de São Pedro do União. Ele disse que tem que ser 5 anos. Porque o primeiro ano é um ano meio que de aprendizado, né? O cara chega ali, vai conhecer a máquina, e aí a partir do segundo ano é que as coisas começam a andar. Mas tem a outra eleição para deputado, até uma das defesas dele é que seja 5 anos e tudo junto. Se votar de vereador a presidente da República numa mesma eleição. Você também pensa dessa forma? O ideal seria isso? 5 anos e votar uma eleição única? Eu acredito que o principal é não ter reeleição. Esse seria um avanço muito grande, que já ficou provado que isso aí prejudicou demais o país. O mandato de 5 anos é algo aceitável, sim, você está entendendo? Mas eu acredito que uma outra mudança muito legal seria o voto distrital. O voto distrital é algo assim muito interessante, né? Porque eu acho que ele poderia ser feito até para vereadores, por exemplo. Eu vou citar Mococa aqui. Eu posso dividir ela por região e eu vou eleger um vereador por cada região, por exemplo, ou dependendo da região, eu vou eleger 2. Mas aquela pessoa vai fazer campanha só naquela região e ele passa a ter uma ligação com aquela região, então ele vai ter que trabalhar por aquela região ali, tá? Mesma coisa é um deputado estadual, por exemplo, aí pega a região aí de Minas, pega aqui a região de Mococa, vai ter um eleito aqui. Entendeu? Mesmo que eu tenha 4, 5 candidatos, mas ele vai fazer campanha só nessa região. Então o custo dessa campanha vai ser menor e ele vai ter uma ligação muito maior com essa região, porque ele precisa trazer algum benefício para ele continuar na política aqui, porque senão ele não consegue. Então você tem uma identificação melhor com o político. Hoje ninguém tem identificação com nenhum político, né? Você vê, vem traz uma verba de 100, 200 mil, todo mundo bate palma. Eu falo aqui que a gente fica aplaudindo migalhas, né? Porque é um dinheiro que não serve para nada. Aí você pega lá, esse pessoal traz dinheiro para quê? Tá de olho em voto na próxima eleição, é lógico. O objetivo é esse, né? Não, é esse. Não tem uma ligação direta com a cidade. Salvo um ou outro aí que às vezes é da região e tal. Mas é isso que funciona. Ele tá na dele, ele tá fazendo o jogo dele. Mas é a política esse sistema aí que proporciona essas aberrações, né? Então não tem ligação, não existe aquela ligação mais Você vê que a maioria não lembra nem para quem votou para deputado, para senador, entendeu? Então que compromisso tem? Você vota, vira as costas e volta para casa e deixa a pessoa lá, né? Esse é outro erro nosso. Você é a favor do voto obrigatório ou você esperava essa mudança também, que o voto não fosse obrigatório? Não, eu vejo que o voto não deve ser obrigatório. Nada que obrigatório é bom, né? Porque o primeiro desafio seria dos políticos convencer as pessoas a irem votar, né? Então o voto não deveria ser obrigatório. Isso tanta coisa que não é obrigatório nesse país, né? Por que isso aí tem que ser obrigatório? O voto é obrigatório. O voto é uma vontade do eleitor, né? Então, você pega lá nos Estados Unidos mesmo, não é obrigatório o voto. Vários países aí desenvolvidos não é obrigatório, né? Então nós temos que aprender. No começo vai ter eu acho que muitas pessoas não vão votar, né? Tem esse risco, existe, mas é um começo, né? Precisa mudar. Precisa começar a fazer essa mudança. Então, o voto não ser obrigatório, não ter reeleição e o voto distrital é algo que eu acredito que seja uma mudança muito importante aí. Outra coisa que eu acho importante nessa mudança é que o político não pode ser reeleito a vida inteira, né? Você pega um deputado aí, ele pode ser deputado até o fim da vida, né? Sim, absurdo. Eu acho que não. Ele pode até concorrer a um cargo e depois concorrer a outro cargo diferente, mas não ficar a vida inteira na política desse jeito, porque
Você vê que tem pessoas que, o Sarney, eu vi uma entrevista dele falando que fazia 50 anos que estava na política. E, na verdade, ele não fazia 50 anos que estava na política por competência, mas porque criou-se um curral político ali no estado dele, né? Como vários, né? Nós temos em vários estados isso. E essa pessoa perpetua. Aí ele vem o filho, vem o neto, vem a família, né? Parece que a família tem um DNA político, né? Mas, na verdade, não é nada disso, né? É que ele continua na política, porque a política vai dando poder, vai dando contatos, né? E isso vai fortalecendo o espaço dele politicamente, né? E essa mudança precisa acontecer, e em Mococa, eu vejo assim, aqui na região é uma cidade que a gente tem que olhar, principalmente porque essa mudança começou aí com a DONC, né? Vários projetos, esse acompanhamento aí do Poder Executivo, do Poder Legislativo, esse projeto licitação, que é fantástico, mas eu até gostaria que você falasse um pouquinho dele agora, Geninho, que é exatamente isso que você falou, né? A população, né? A população começar a entrar e entender, né? A população fazer o papel dela, fiscalizar os seus empregados, né? Seja ele o prefeito ou seja o vereador. Esse projeto de licitação é fantástico, né? Fala pra gente um pouquinho dele, Geninho. Não, esse projeto é maravilhoso e esse projeto é até bom você falar sobre isso, porque muitas pessoas também, a gente fala de fiscalizar, e muitas pessoas não sabem nem como fiscalizar, nem como começar. E nós Sim. também tivemos essa dificuldade no começo, quando começamos esse projeto. Outra coisa muito importante para a gente destacar aqui, antes de eu falar do projeto, é que fiscalizar não é necessariamente punir, né? Fiscalizar é conferir. Então, se você vai conferir e está tudo certo, não tem problema nenhum, não é verdade? Lógico. Agora, se você confere está errado, aí você tomar as decisões, né? Primeiro no campo administrativo, para corrigir, e dependendo da gravidade, ir para o campo jurídico aí, já que é mais complicado. O projeto de licitação, ele começou há cerca de 3 anos, a gente começou acompanhando obras nas escolas públicas aqui de Mococa, né? E no início, né, era na gestão passada ainda, a gente mandou o convite para fazer esse trabalho no departamento de obras, na saúde e na educação. Só o diretor da educação na época que aceitou o convite, então por isso que a gente focou na educação. E a gente começou um trabalho, né? Então eu queria até, é muito importante quando o prefeito, o diretor aceita esse projeto, que facilita, porque a gente não precisa de autorização da prefeitura para fazer essa fiscalização. Mas não resta dúvida que quando o prefeito e os diretores aceitam, facilita, né? Porque a gente não precisa recorrer ao Ministério Público, né? Fica muito mais fácil, porque acaba sendo uma parceria, porque quem está querendo fazer a coisa certa, ele tendo a informação correta que tem algo errado, para ele é importante. Claro. E acaba sendo até um álibi para ele, que tem parte da sociedade acompanhando a obra, né? Então nós começamos esse trabalho. Quando nós começamos foi muito difícil, porque a primeira obra, eu lembro que a gente foi acompanhar, apresentaram para a gente 3 projetos. E dos 3 projetos, nenhum era o projeto da reforma. Então ali a gente já conseguiu uma melhora bastante grande na obra, mas no olhar, porque nós não tínhamos um documento na mão para falar assim, ó, essa obra está errada, esse aqui tá. A gente sabia que estava mal feito. Entendeu? Por exemplo, a gente viu o muro lá, que o muro foi chapiscado, mas o tijolo estava tudo aparecendo, então estava errado. Ela falou, mas por quê? Mas não tinha assim um documento para falar assim, não, esse muro tinha que ser feito diferente, né? E nesse trabalho, nesse grupo, tem um engenheiro civil, tem um arquiteto, né? E temos advogado também que acompanha, né? E nós fazemos visita nessas obras quando estão acontecendo e faz um relatório apontando as inconsistências do que foi contratado, do ponto de andamento que deveria estar aquela obra, como não está. E esse relatório com foto, é um relatório técnico que é feito pelo arquiteto. Ele é encaminhado ao diretor do departamento de obras, ao diretor de educação, a gente encaminha também ao Conselho Municipal de Educação e à diretora da escola. E divulga também nas nossas redes sociais. Então a gente aponta quais são as inconsistências e o departamento de obras aí junto com a empreiteira, né? Porque é ele que tem que ter esse relacionamento com a empreiteira, não somos nós, né? Nossa cobrança em cima da prefeitura. E ela pede para ele, no caso, para as empresas fazer a correção, né? Porque não tá correto. Isso é muito bacana, porque além de ajudar a própria sociedade, né? Porque vai ter uma obra de qualidade,
Ajuda a prefeitura também, porque a prefeitura geralmente elas não tem estrutura no departamento de obras. Falta, né? Aqui não é diferente, aqui às vezes falta até carro para eles poderem visitar as obras. Então é uma parceria da sociedade com a administração pública que facilita bastante. E nós tínhamos essa parceria com o Departamento de Educação na gestão passada, e na gestão atual ela foi ampliada. Além da gente permanecer com o Departamento de Educação, o Departamento de Obra também abriu as portas, e isso facilitou muito, tanto para eles quanto para a gente. Então a gente acompanha até o final, você está entendendo? E no final, a gente vai lá, faz um relatório final, se houver inconsistência, a gente manda a mesma coisa, a gente envia para todas as pessoas, e para a Câmara também a gente envia esse relatório para conhecimento dos vereadores, entendeu? E a gente envia também esse relatório final, uma cópia para o Ministério Público, só para conhecimento e ciência do trabalho que está sendo feito, entendeu? Perfeito. Isso tem proporcionado coisas maravilhosas aqui, entendeu? O maior exemplo disso é a escola de Igaraí, Geninho? Eu não entendi. O maior exemplo que esse trabalho de licitação desse projeto está dando certo é a reforma da escola do distrito aqui de Igaraí? Na verdade são duas que foram inauguradas, né? De Igaraí foi uma reforma muito bacana, e a gente acompanhou desde o começo. E a outra é uma escola aqui na Coab 2, no bairro da Coab 2, aqui em Mococa também, que foi maravilhosa. Inclusive, além do dinheiro público gasto, a própria diretora com o pessoal da diretoria vinham fazendo campanha de arrecadação, e eles também ajudaram com o dinheiro em parte da reforma, quer dizer, ampliaram mais ainda a reforma que foi feita. Então foi muito bacana, entendeu? E a própria empresa também, né, que venceu, entendeu que realmente o trabalho ali tinha que ser um trabalho sério, porque havia essa fiscalização, porque é algo inédito. Em Mococa nunca tinha acontecido isso. Isso as próprias diretoras sempre falaram que nunca teve ninguém acompanhando essas obras, entendeu? Inclusive da própria prefeitura não acompanhava, né? Então é algo muito interessante, é novo, entendeu? É algo novo. E depois a gente aprofundou mais, que a gente começou a participar na própria licitação. Então, hoje nessa parceria que a gente tem uma escola para ser reformada, por exemplo, a gente está indo em todas as escolas, faz um levantamento de tudo que precisa ser feito nessa escola e manda o relatório para a prefeitura. Aí, em cima disso, a prefeitura faz um projeto arquitetônico, ela faz o memorial descritivo, faz a planilha orçamentária e deixa pronto para fazer a licitação. Uma das grandes mudanças que teve era o seguinte: isso é muito comum, provavelmente aconteça em todas as cidades isso. A pessoa fazia um levantamento lá, vai ficar em 300 mil. Aí a prefeitura falava assim, mas eu tenho só 150 mil, você tem que fazer caber. Aí ia tirando, mas tirando assim, sair na escola, você tá entendendo? Aí o que acontecia? A obra saía de péssima qualidade. Da maneira como a gente propôs e eles aceitaram, a gente faz o levantamento total. Então, se a reforma fica em 600 mil, eu consegui uma verba de 200 mil. Nós vamos fazer parte da reforma, mas só a parte, não vai fazer o todo. Esse 200 mil dá para fazer o telhado, então eu vou trocar o telhado certinho, tudo que precisa fazer. Por quê? Porque dá para fazer. Aí faço em etapa, mas a grande vantagem é que se você tiver um projeto muito bem feito e ir atrás de verbas, não falta verba. Quem está na política sabe disso. Falta bons projetos, entendeu? Eu sempre ouvi isso de políticos, dinheiro não falta, né? Dinheiro não falta. Falta realmente isso, bons projetos, né? Bons projetos, e é o que está acontecendo. Então eu queria até elogiar aqui, não só a gestão passada, por ter dado essa oportunidade assim, de não ter dificultado esse trabalho, principalmente no Departamento de Educação, e a gestão atual aí, né, que abriu as portas aí, né, não só na educação, mas o prefeito em si já abriu as portas para a gente para fazer esse trabalho, porque é muito importante para o próprio prefeito, né, além de ser fundamental para a cidade, porque nós não somos partidários, partido nosso é a cidade. Então, essa é uma prova que a gente começou a fazer um trabalho numa gestão e continuou fazendo na outra. Para a gente não muda. E se amanhã mudar o prefeito, a gente vai continuar fazendo do mesmo jeito, porque nós somos representantes da parte da sociedade, né? Então isso, agora, por exemplo, nós recebemos um convite e nós vamos participar da saúde, entendeu? A reforma que precisa ser feita aqui, no caso de algumas unidades de saúde, e a gente já está junto com a prefeitura fazendo o levantamento e vamos acompanhar também na saúde.
Então é muito importante. É um projeto que é feito por meia dúzia de pessoas, né? Que a Donk, né, temos um custo, porque sempre tem custo de você sair, de você fazer locomoção para ir, mas é um custo bancado pelos associados, né? Sim. Então, os associados da Donk pagam uma colaboração aí de R$25 por mês e é através disso que a gente mantém não só esse projeto, mas outros, como Cidade Verde, que é de plantio, o de emplacamento de ruas, que a gente já emplacou mais de 36 bairros em Mococa, né? Então, a Donk é um exemplo de que é possível, né? E a gente quer expandir, sim, a ideia é expandir esse modelo, esse know-how para outras cidades aí, porque os problemas são muito similares, né? E as soluções também. São muito parecidos. Para o pessoal conhecer mais aí da Donk, Facebook, Instagram, né, nas redes sociais aí, o pessoal tem acesso a tudo que a Donk faz para o Mococa. Eu recomendo que todos busquem a Donk nas redes sociais. Se tiver interesse, de repente, até se associar à Donk, pode mandar ali um direct ou mandar uma mensagem pelo Facebook. O pessoal explica como é que funciona aí. Realmente é um grupo maravilhoso que a gente tem que aprender muito. E essa conversa eu aprendi mais um pouco com o Geninho, de política, de como a gente consegue mudar uma cidade, né? Tem que partir da gente. E o mais interessante, Geninho, até pra gente finalizar, é que muitas vezes a gente pensa que quando surge um trabalho como esse da Donk, é para ser adversário do prefeito, para ser adversário da Câmara, e muito pelo contrário, é para ser parceiro, né? Que foi uma palavra que você usou. É isso que a gente vai... Pra gente mudar esse mundo, a gente tem que ser parceiros, né? Não inimigos, né? Exatamente. Inclusive no começo, quando a gente iniciou os trabalhos, éramos vistos com desconfiança, né? As pessoas achavam que a gente estava ali porque era contra o prefeito, o grupo do prefeito. Depois veio a desconfiança achando que a gente estava preparando para ser candidato a vereador ou qualquer coisa assim, né? E na verdade, no próprio estatuto da Donk proíbe a filiação partidária para se associar, né? Então não pode se associar, e quem for associado, se for concorrer a um cargo político aí, precisa se desfiliar, tem a quarentena aí de 1 ano, né, e não pode usar o nome da entidade na campanha, porque o objetivo é justamente esse, continuar sendo representante da sociedade mesmo, e sem qualquer cunho político partidário. E não temos nada contra nenhum prefeito, não, pelo contrário, o que for bom para a cidade, a gente vai trabalhar independente de quem seja o prefeito, né, porque a cidade é nossa, prefeitos bons ou ruins vão passar, mas a sociedade, a cidade, ela vai continuar. E nosso olhar é um olhar mais para frente, né? Perfeito, meu amigo. Um abraço, Geninho. Muito obrigado pela participação novamente. O Geninho, que é o herói da Donk aí, é um herói para a cidade de Mococa. E cada dia mais a população de Mococa vai compreendendo a importância da Donk para o município, para a sociedade. E a região vai aprendendo e se inspirando também para trazer ideias aí para outros municípios. A gente espera que isso aconteça. Geninho, muito obrigado, viu? Um abração, Antônio Cláudio. Obrigado mesmo, de coração. Um abração a todo mundo aí, aos paulistas, aos mineiros, né? Porque nós somos mineiros aí, nasci em Guaranésia, né? Numa fazenda que é o município de Guaranésia. Então, me sinto muito orgulho de ser mineiro. E vivo em São Paulo aqui há muitos anos, né? É outro estado que eu sou apaixonado. Então, um abração para todo mundo aí. E vamos juntos aí mudar as nossas cidades aí. A Donk está aqui à disposição para ajudar qualquer iniciativa nesse sentido, tá bom? E vou terminar com uma frase que é a frase master da Donk, né? Só atitudes mudam cenários. Um forte abraço. Expresso Cast. Faça da prevenção a sua grande aliada. Para resultados confiáveis, conte com o Laboratório São Francisco. 25 anos de experiência e tradição. Uma equipe altamente especializada formada por bioquímicos e enfermeiros, que permite ao laboratório atingir a principal meta, sua confiança. Mantenha seus exames em dia. Laboratório São Francisco, em Guaranésia. Fone 35 3555 1186 ou pelo WhatsApp 35 984 27 94 71. Chegou a hora mais gostosa aqui do nosso podcast, é hora de receita com ela, minha amiga Madalena Dias. Cozinhando com a Madá. Olá, eu sou Madalena Dias do blog cozinhandocoamadá.com.br. Trago hoje para você uma receita de banana cremosa, muito gostosa e bem simples de fazer. Faça que você vai gostar. Vamos aos ingredientes. 6 bananas nanicas maduras, 200 gramas de mussarela em fatias, 200 gramas de presunto em fatias, 1 copo de requeijão
ou creme de leite. Vamos para o modo de fazer. Enrole cada banana numa fatia de presunto e depois numa fatia de mussarela. Arrume as bananas enroladas no presunto e na mussarela em um refratário, uma do lado da outra. Coloque por cima o requeijão ou creme de leite e leve ao forno, até que quando você espeta com o garfo e as bananas estejam macias. Retire do forno e sirva com arroz branco e uma carne assada. É maravilhosa essa receita. Espero que você goste. Até a próxima receita. Tá difícil manter as portas abertas? Posso ajudar? Deixe a cooperação entrar na sua empresa. Abrimos a negociação dos melhores produtos e soluções para ajudar você a superar esse momento. Crédito, maquininha, cobrança, cartões, seguros, Pix e muito mais. MEI, abra sua conta pelo app Sicoob. Venha conversar com a gente. Venha para o Sicoob. Sicoob, faça parte. E acabou, é hora de dizer tchau. Obrigado pela companhia durante toda esta semana. O Expresso Cash volta na segunda-feira. Nosso agradecimento a esse time de parceiros incríveis: Laboratório São Francisco, Droga Nossa, Sicoob Cred Inter, Hidrosol, Drone Brasil Solution. A partir de segunda-feira, uma das empresas de maior destaque em nossa região, a empresa guaranesiana, passa a fazer parte desse time de anunciantes. Pérola de Minas. Vem aí para deixar o Expresso Cash ainda mais gostoso. Um abraço, fiquem com Deus e até segunda.